No nosso jogo da língua portuguesa, a gente já viu o substantivo, o adjetivo e o artigo. Agora chegou a vez de conhecer a peça que substitui ou acompanha o substantivo, o pronome. E muita atenção, porque o pronome, sem sombra de dúvida, é uma das classes gramaticais que mais aparece em concurso público e que, muito comumente, é confundido com artigo ou com outras classes gramaticais. Porém, você não vai confundir por uma razão muito simples. Você vai saber que o pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. E ó, um aviso muito importante. Antes da gente começar de fato, é importante você lembrar. Essas aulas são superficiais mesmo, do ponto de vista técnico, e o pronome tem 6 classificações diferentes. Mas o nosso foco agora é apenas você conhecer, você reconhecer quando ele aparece para você. Tá bom? O pronome pode funcionar de duas formas diferentes. Quando ele substitui um substantivo, ele vai ser chamado de pronome substantivo. E quando ele acompanha um substantivo, ele vai ser chamado de pronome adjetivo. E agora vamos para os exemplos aqui. Ou melhor, vamos para o exemplo. Luke, eu sou o seu pai. Cara, acredito que você tenha assistido Star Wars, beleza? A gente tem aqui, Luke é uma palavra que dá nome para alguém. Então, Luke, deixa eu até escrever aqui, Luke é um exemplo de substantivo. Eu sou seu pai. Tá vendo a palavra eu que apareceu aqui? Você concorda que a palavra eu substituiu o nome daquela pessoa que está falando? Se a palavra eu substituiu um nome e um nome é um substantivo, cara, não tenho o que pensar. O eu aqui é um pronome. Este pronome substituiu um substantivo? Sim, então ele é um pronome substantivo, que é o comportamento mais importante do pronome. E continuando, Luke, eu sou seu pai. A palavra pai que apareceu aqui, a gente já viu que a palavra pai é um nome que se dá para o nosso genitor, se é um nome que se dá, é um substantivo. A palavra seu, que acompanha a palavra pai. Por acaso, a palavra seu, que acompanha a palavra pai, fez uma modificação na ideia do substantivo pai, guardando com ele uma ideia de posse? Então, nós temos aqui no seu aquele clássico pronome possessivo, que eu espero que você tenha reconhecido, mas nesse momento, o mais importante não é nem você perceber que ele é um pronome possessivo, é você perceber que ele é um pronome que acompanha o substantivo pai. E esse pronome a gente já conceituou como pronome adjetivo. Então, para você fixar, o pronome substantivo substitui o substantivo. E o pronome adjetivo, sem prejuízo das demais classificações que ele vem a ter, é o pronome adjetivo, que é o pronome que acompanha o substantivo. Como eu disse anteriormente, a gente tem 6 tipos de pronomes. Os pronomes pessoais, que aparecem muito em concurso público. Os pronomes relativos, que também aparecem muito em concurso público. Os pronomes indefinidos, interrogativos, possessivos e demonstrativos. E esse último também costuma dar muito trabalho para quem não estuda adequadamente, porque há muitas possibilidades de utilização. Não se preocupe com o fato de não abordar esses 6 pronomes agora, porque em um momento futuro a gente vai ter uma aula definida, uma aula específica para cada tipo de pronome, fazendo os aprofundamentos necessários para que você esteja apto para gabaritar qualquer prova de português que tenha esse assunto entre as questões. Agora veja um exemplo de pronome que substitui um substantivo. Eu comi as frutas. Eu as comi. Esse as substituiu frutas? Sim, é um pronome e não um artigo, lembra, hein? Outro exemplo, ó. Observei o paciente. Eu o observei. Neste caso, o ozinho substituiu o paciente. Embora esse ozinho tenha cara de artigo, tenha cheiro de artigo, caminhe como artigo, o comportamento dele é diferente. Esse ozinho substituiu um substantivo, portanto, ele é um pronome. Então, espero que você já tenha se ligado. Encontrou o, a, os, as. Não é sair falando que é artigo não, meu irmão. Verifica o que ele faz. Se ele acompanha o substantivo indicando gênero,
masculino ou feminino, número singular ou plural, e fazendo uma referência específica, ele é um artigo. Se ele substitui um substantivo para evitar repetição na frase, ele vai ser um pronome. Se liga na frase, ó. Não vi as meninas hoje. Não as vi hoje. Qual das duas ocorrências do as é um artigo e qual é um pronome? Eu não vi as meninas hoje. Não vi as meninas. Esse as acompanhou meninas? Acompanhou. Indicou para nós, antes mesmo de meninas aparecer, que é uma palavra feminina e plural? Sim, esse as é artigo. Se eu disser eu não as vi hoje, equivale a eu não vi as meninas. Esse as substituiu as meninas? Sim, então esse as é um pronome. Então, atenção, não confunda, porque esse é um recurso que as bancas comumente usam para tentar induzir a erro o cara que não estudou da forma adequada, o cara que estudou decorando em vez de estudar entendendo os comportamentos das palavras. Se liga, e mesmo que existam 6 classificações diferentes, o mais importante neste momento é você aprender a reconhecer o comportamento de cada peça, de cada classe gramatical. E na próxima aula a gente vai conhecer a peça que indica quantidade, ordem, fracionamento ou multiplicação. O assunto da nossa próxima aula é o numeral. Eu espero que você tenha gostado dessa microaula e que você já tenha percebido que essas aulinhas curtinhas, quando vão se somando, elas entregam para nós a segurança para você identificar a classe gramatical. Daqui a pouco você vai estar identificando as 10 classes gramaticais e a partir daí é que a gente vai fazer o nosso aprofundamento. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo se ele ajudou você e ainda de mandar esse vídeo para aquele parceiro, para aquela parceira que junto com você vai ser aprovado no concurso público e vai mudar a história da sua vida.